Não, gastar família, é não ótimo. tenho filho. Gastar é bom. Mas deixa eu falar uma outra coisa com vocês que muito me interessa. Acho que o mundo está sofrendo todo mundo está sentindo aí a ausência de mercadorias no mundo. Sim. E está gerando a crise. Por quê? Porque imprimiram o dinheiro aí, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre essa crise Mas que não tem da carro. pandemia também? Também. Então eu queria que você desse esse panorama. Tá muito estranho esse pós-pandemia, não tem mercadoria, cara. Tem um monte de coisa que tá faltando aí. A indústria tá meio, a cadeia tá meio zoada, né? Na verdade... Tem carro que tá vindo sem... Sim, menos a gente foi comprar o carro. Não tem. A gente foi comprar o carro e aí não tinha. O próximo carro vai vir sem o fechador elétrico da mala, porque não tem o chip que faz isso acontecer. Eles não estão conseguindo Taiwan, mais lá, produzir. Na Vibrio também a gente teve escassez, a gente tem que pedir com mais... tudo eletrônico, né? Com mais antecedência. Componente da China fechava com Covid-0. E na MEP o que mais falta é tecido. Tá muito difícil achar tecido, tem que comprar com bastante antecedência. Hein? É uma bosta. Não, isso afetou a vida de muita gente. Por exemplo, teve amigo nosso que comprou casa pensando assim, vou comprar uma casa que eu ainda tenho que acabar a reforma, comprou com a área cinza pronto, faltava acabamento. Ele pensou, vou economizar. Como o preço do acabamento aumentou pra caramba, ele vai gastar mais do que a gente comprar uma casa pronta. Por quê? Madeira subiu 200%, o cobre subiu não sei quanto. Mas, apesar de você falar que tá estranho, isso é o sintoma esperado do que a gente viu. Porque, ao mesmo tempo, a gente teve duas coisas. Primeiro, diminuição de oferta. Você teve várias empresas fechando na pandemia. Mas depois reabriu. Só que se o cara fica com o comércio fechado 2 meses, ele quebra. Até ele recuperar, E o cara que quebra não volta. Não. Então você tem menos gente fornecendo produtos e serviços. E o outro ponto é que governos pelo mundo todo, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na zona do euro, aconteceu no Oriente, aconteceu aqui no Brasil, com as pessoas sem poder trabalhar direito, eles começaram a dar auxílios. Mas os auxílios, eles foram, a maior parte, feitos através de criação de moeda. Imprimiram Eles pegaram e colocaram dinheiro na economia. E aí o pessoal tem, até hoje, uma discussão muito grande. Eu não sou economista, estou falando com o Carioca, eu só estudo economia para não pagar o pato. Para investir meu dinheiro de maneira correta. Mas os economistas discutem muito se criar moeda gera inflação ou não gera. Né? E por que dessa vez, com certeza, iria gerar inflação? Porque se eu crio R$1 trilhão aqui no Brasil... Tô lá no Banco Central, aperto um botão, creio 1 trilhão. A impressora começa a trabalhar. Vai gerar inflação? Depende. Como esse dinheiro vai entrar na economia? Se eu crio 1 trilhão e fecho ele numa sala, não mudou nada. Agora, se eu crio 1 trilhão e dou na mão das pessoas, elas vão começar a pegar esse trilhão para gastar. Sim. E quem produziu? Exatamente. E aí você tem muito mais demanda, todo mundo querendo gastar, todo mundo querendo comprar componente eletrônico, carro, máquina de lavar, vibrador. Televisão, vibrador. E não tem oferta. Então o preço vai começar a subir. Agora, o quanto ia subir a gente não sabia. E isso surpreendeu muita gente, porque aqui no Brasil a gente está relativamente acostumado com inflação. A geração mais jovem, que pegou só plano real, menos. Mas a gente teve inflação de 2 dígitos, além de do ano passado, 2015 também. Agora, nos Estados Unidos, eles estão vendo a inflação mais alta nos últimos 40 anos. Então tem uma geração toda com experiência de mercado que não conhecia a inflação. Tanto que você pega a performance de fundo, tem vários gestores brasileiros dando um show comparados aos americanos, porque o brasileiro tem PhD em inflação. O americano não sabe o que está acontecendo. A gente sabe lidar com a europeu merda, também. né? Aqui nem que eu remarcava coisa em mercado 3 vezes por dia. Eu era todo dia passagem do ano da minha escola em São Gonçalo, era remarcado na caneta Pelosi. 3 vezes por dia, com as maquininhas malditas de... Gente, marcava no mercado 3 vezes por dia. Toda semana a passagem do ônibus mudava o preço. Eu lembro que o cara tinha uma canetinha, pagava com a canetinha. Era muito absurdo. Era escroto. Não, eu vivi isso. E você pensa em como aquilo prejudica muita coisa. Porra. Pô, primeiro questão de mentalidade. Quem vai querer empreender para colher um benefício daqui a 3, 4 anos, se não sabe nem o dia de amanhã? Primeiro, como é que vai ter tempo para isso? Se o seu tempo você recebe o salário e vai imediatamente gastar no mercado e apostando corrida com o cara que vai remarcar preço. Você cria briga na sociedade também. Tem vídeos, estão na internet, você encontra o cara fechando o mercado, né, falando, fulano aumentou o preço da maionese em mais do que o Sarney falou que era para aumentar. Então eu, em nome da Polícia Federal e do presidente, estou fechando o mercado. E aí, com um monte de dinheiro entrando na economia, o governo ainda passava a impressão de que o culpado era o empreendedor. Então você coloca povo contra empreendedor, enquanto ele fica lá, tranquilo. Soberano, lindo, falando que vai resolver a situação, colocando mais dinheiro ainda na economia. Que bosta, hein? Vou dar um exemplo. Eu pirei nisso. Eu tô meio louco, assim. Você tá? Mas eu gosto de ser louco. Só nisso? Obrigado de ser loucura. Obrigado, minha loucura. Pô, ainda bem que é só nisso. Se o dinheiro
o povo começa ganhando R$600, todo mundo, é zero. Vira nova base. Aham. R$600 agora é zero, pai. Igual esses dias falaram que não é zero, salário mínimo não, mas sei, mas na minha cabeça, eu sei que é burrice falar isso, mas... Era 6 mil. 6 mil. Esses dias falaram que o salário mínimo vai aumentar para 6 mil. Imagina a inflação que isso não vai gerar. Não, imagina o desemprego. O desemprego, porque a galera... Não, mas nem eu vou trabalhar. Não, mas assim, se quem todo... vai pagar, entendeu? Vou dar um exemplo, bola. Partida de pôquer. Todo mundo com cacife de 600 é zero. Sim. A economia tá começando com a galera sem produzir nada. Acostumou a turma mal. Não, sem produzir nada. Não, mas eu vou te dar um exemplo de por que não é zero. Tá. E quem que se dá mal nessa história. Isso é bom saber. Porque, eu quero indiscutivelmente, quem vai se dar bem é o cara mais pobre que recebe um auxílio de R$600. Claro, o cara às vezes não perfeito. conseguia comer, agora ele consegue comer. Consegue comprar um gás, consegue... E provavelmente ele vai comprar um gás, vai comprar eletrodoméstico, ele vai gastar com lazer. Então, quem vende produtos e serviços também acaba sendo beneficiado por isso. Tá. Quem se dá mal nessa história é que a gente está vendo o dinheiro entrando, mas pode não ser dinheiro novo. Pode ser dinheiro simplesmente que o governo já recolheu e está devolvendo. Tá. Se for mais dinheiro entrando, aí você tem mais chance de ter inflação. É isso. Agora, quem se dá mal é aquele cara que ele é pobre, mas não é tão pobre, ou ele é mais orgulhoso a ponto de não querer a ajuda do governo. Porque quem é mais pobre que ele ganha uns 600 para poder consumir. Consumindo, geralmente o preço daquilo que ele consome começa a aumentar e esse cara não ganhou nada para consumir com esse preço mais alto. Tá. Só que com o tempo, se o preço aumentar, esse cara aqui vai ser obrigado a começar a pegar o auxílio. Então mais gente pode acabar ficando dependente de auxílio. Entendeu agora? Se for através de criação de mais moeda. Entendeu? Se estão o tempo todo criando, beleza. Agora, se o governo ele vai lá e recolhe imposto da gente para fazer isso e não adiciona mais, então a chance dos preços aumentarem mais é menor. Os preços podem aumentar? Podem, porque é oferta e demanda. Se todo mundo que ganha dinheiro quer comprar maçã, a maçã vai subir. Quer comprar tomate? O tomate vai subir. Quer comprar eletrodoméstico? Eles vão subir até que você tenha mais oferta daquilo. Gente, o carro não tem mais inflação. Né? O carro agora tem ágio, que é o além, é o double de inflação. Porque não tem carro. Tem ágio. Não, tem, tá caro, mas não, ainda tem que pagar mais se você quiser o carro amanhã. Não, e você não tem amanhã. Mas nós vivemos isso pra comprar uma picanha, porra. E você não tem amanhã. Eu lembro de meu pai pagar ágio pra bife, leite, lembra disso? Ou não? Sarnezão? Pagava, não tinha carne. Pagava mas pra se receber. tiver mais 30, a gente arruma. Assim. Era no contrabando, entre aspas. O açougue sem nada. Mesmo. Aí, pô, carne moidinha. Lá no fundo tinha escondida. Mas era. Tá lá o preço, tá lá 12. Mas olha que interessante. Aí, você, pra comprar carne, tava fazendo algo que tava fora da lei. Você transformava um comerciante em um contrabandista, um traficante. Por quê? Porque um burocrata lá em Brasília, ele achou que, olha, vamos tabelar o preço da carne nesse aqui. Só que aí, se o produtor ele vê, caramba, né, eles me obrigam a vender o quilo da carne por 100 cruzeiros. E para produzir eu gasto 120, então eu vou ter prejuízo ao vender. Deixa o boi no pasto aqui para ver se isso aqui vai mudar daqui a alguns meses, porque mudava também muito rápido os tabelamentos. E aí ficava aquilo que estava caro, ficava escasso. Sumia das prateleiras e para você comprar tinha que pagar ainda mais caro no final das contas. Né? Que na Argentina tá acontecendo isso hoje, com vários produtos. Na Argentina, o que tá acontecendo com a Argentina? Eles têm 3 tipos de câmbio, né? Eu vi um cara falando lá. Tem até mais. O dólar. Você vai lá, quero comprar peso. Se for no peso legal por lei, é tanto. Mas tem o câmbio Ticaracateca. O paralelo oficial. Não é paralelo. É um paralelo oficial. Os caras tão zoados. É o paralelo oficial. Todo mundo sabe que existe. Os caras tão zoados nesse nível. Como é que tá essa? Como é que tá a Argentina? Eu não sei, cara. Dá pra ir lá? Como é que tá? Eu tô por fora. Dá pra ir, dá. O nego fala muito. Eu não sei a realidade. Eu tive um amigo que foi há pouquíssimo tempo lá, né, eu até perguntei pra ele, porque a Malu adora a Argentina, a nossa primeira viagem nacional foi pra Argentina, mas eu fico com um pouco de receio de hoje. Mas o Bruno é muito, sempre quando tá dando uma merda, assim, ele fala, não vamos não, porque ele não gosta mas pra gente, teoricamente, não é bom que o dinheiro deles não tá valendo nada? Quem tá indo pra lá tá comprando muito bem as coisas, porque a moeda estrangeira, ela acaba tendo um poder de compra muito mais alto. Só que o Bruno fica com medo é tipo do... É caos social. Não que o Brasil, nossa, tá imune a isso. Não é isso. Mas lá tá acontecendo muito mais forte. Violência e tal. Como as pessoas estão passando fome daqui a pouco, né? Não, daqui a pouco não. A linha da pobreza lá não para de aumentar. Peraí, tá brabo assim o negócio lá? Outro dia eu vi uma matéria, diz que a negada morando na rua. Diz que a turma o negócio tá feio. Mas aqui também mora. Aqui não, mas gente
Gente que tinha dinheiro. Mas o ponto da Argentina não é nem a situação que eles estão agora, mas o que eles eram comparado ao que eles fizeram agora. Perfeito. Porque se você volta no início do século XX, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Sim. A Argentina até no nome é riqueza, né? Porque é a terra da prata, do Argentium. E os europeus tinham um ditado. Quando eles queriam falar que alguém era rico, diziam que fulano era rico feito um argentino. Você pega aquele romance da Ayn Rand, A Revolta de Atlas, tem um personagem lá que é o Francisco d'Ancona. Ele foi escrito no século XX, década de 50. Ele era o homem mais rico do mundo. Ele era argentino. Não era à toa, porque a Argentina era uma potência. Assim como hoje o pessoal faz conta de que a China vai passar os Estados Unidos, já fizeram conta lá atrás de que um dia a Argentina poderia passar os Estados Unidos. Como é que é o nome do Mar dos Malucos? Qual mar do mundo? Mar da Prata, papai. Rio da Prata. Rio da Prata. Os caras são... Mas eles tinham muita riqueza lá. E aí aquilo começou a mudar, principalmente com o Perón, que até hoje é um cara endeusado na Argentina. E ele fez uma série de políticas populistas, ele aumentou muito o gasto público, isso veio como uma herança. Se você pega os governos lá, maioria peronistas, aí de vez em quando entra um cara tentando mudar. Fica 4 anos e sai. Porque pra mudar é um remédio muito amargo. É que nem você querer mudar um cara que sofre de alcoolismo. Você fala pra ele, vamos cortar a bebida. Como é que esse cara fica quando você corta a bebida dele? Fica zoado. Ele fica horrível. Ele fica mal, ele passa mal, ele sua, ele não consegue produzir nada. Aí ele fala, me dá só um bolinho. Aí daqui a pouco ele volta a beber mais. Entendeu? Então é a mesma coisa. O remédio no curto prazo é muito amargo e é muito complicado explicar para as pessoas que já estão passando por um momento ruim que, olha, esse momento ruim aqui vai ficar um pouco pior daqui a algum tempo para depois melhorar. Então, geralmente, até com eleições acontecendo a cada, se eu não me engano, lá também são 4 anos, 4 ou 5, mas não consegue melhorar e entra um cara querendo resolver o problema fazendo coisas que vão, na verdade, piorar. Que é dar mais dinheiro, aumentar gasto público, e cada vez mais gente depende do governo. É um ciclo muito difícil de mudar. Mas lá, desde a época do cavalo... Ele falou Perón, né? Não, sim, mas eu lembro daquele do Menem, teve aquele ministro cavalo, não sei o quê. Cara, a Argentina... Desenvolveu um pouco às vezes, eles são aquela coisa da prepotência, de repente, eu tenho rico, eu tenho dinheiro, tem essa coisa, né? O cara tá por cima. Eles foram muito ricos, né? Então, acho que às vezes o cara entrou numa zona de conforto ali e tal. E mas caralho, que bosta. Mas os caras são monstros, eles são agrícolas, né? Um país bem agrícola. Gado. Eles tinham vinho, os caras... Uva. Cara, a cultura do argentino tem mais livraria em Buenos Aires do que no Brasil, pô. Não, eles eram muito adiantados no século XX e foram ficando... para trás. Só que agora, por que eu digo? O pessoal até olha juros na Argentina. O pessoal acha juros no Brasil altos hoje e fala, nossa, é muito bom investir no Brasil que você ganha 1% ao mês. Aqui o juros está em 13,75. Amanhã tem reunião do Copom, talvez mude, mas a expectativa maior é de manter. Na Argentina o juros está 70. Só que lá a inflação é mais alta que os juros. Até porque a inflação lá ainda é maquiada. A inflação está mais alta? Quanto é a inflação na Argentina? Eu vou ter que olhar agora, porque muda todo momento. Tipo mas, assim, lá um refrigerante tá mudando de preço todo dia. Não, o negócio tá brabo, tá feio. Eu tô, assim, cara... Tá feio demais. Juros na Argentina, 75% ao ano. Inflação na Argentina, 78,5% ao ano. Nossa. Mais alto que o juros. Dá quanto por mês aí? Vai, faz as contas rápidas aí, Bruno. Tem que fazer a conta aí. Tem que fazer o juro composto disso, porque não é só somar, não é dividir por 12, né? Não é? Mas, cara... Quanto tá o mês aí? 2, 3%. Ao mês? É, coisa assim. Só que tem um ponto, né? Que é o seguinte, por que mesmo que esses juros tão altos, eu não colocaria nem R$1 meu, ou transformar o real para peso, para investir na Argentina? Porque o ciclo lá tá muito ruim. Porque o que acontece é, você tem inflação muito alta, e a inflação se mede pelo aumento do preço do que as pessoas consomem, de uma cesta de consumo. Então, se o cara ganha a mesma coisa, e o gás tá mais caro, a gasolina tá mais cara, a comida tá mais cara, sobra menos para ele consumir das outras coisas. Isso atrapalha as empresas, que vão ter menos lucro. Além disso, esse cara vai pressionar o governo por auxílios. E o governo, a cada 4 anos tem eleição, vai ter um candidato falando, eu vou dar o que o povo quer, que eu quero ser eleito. Eu preciso ajudar então ele vai e dá auxílio. Mas se as empresas não produzem, não se arrecada imposto, então provavelmente ele vai fazer isso através da criação de mais dinheiro. Se ele cria mais dinheiro para dar para o povo, você aumenta a demanda, com menos produção, você vai ter mais inflação. E a mais inflação é justamente aquilo. Povo mais pobre, querendo mais ajuda, e fica nesse ciclo, e a Argentina tá nesse ciclo há décadas. Então, pra consertar isso aí vai ser brabo, que o caos que entrou. Pariu. Outro dia tava vendo, cara, é triste a história. O Brasil já passou por isso, década de 80 foi assim. É triste também a história da Venezuela, né, cara? Os caras é o maior produtor de petróleo do mundo. Gás, petróleo, eles são riquíssimos. A Arábia Saudita nada, a Venezuela, Maracaibo lá, eles focaram só no petróleo
e deu aquela crise lá do petróleo. Mas também lá também os picarota, né? Não, dá 4,77% ao mês. Os juros lá. Os juros na Argentina. Isso. Então, lá também é ditador. É legal pra guardar um papel em casa. Mas o negócio da Venezuela é o ditador. Ditador, Não, sim, mas a Venezuela também é muito parecido, né? Ela veio... Começou como a Argentina agora e depois foi ficando piorou. Não, mas eu tô falando o declínio dos caras. Eu vi um documentário assim e falei, caraca... Porque eles eram muito ricos, porque eles são, acho que ainda se bobear tem quase... petróleo ainda. O país boia em petróleo. Não, era o maior produtor do mundo, então tinha um dinheiro, só que eles ficaram só no pote, né? É exatamente. A história dos ovos num pote só, né? O que aconteceu na Venezuela é que você pega desde o começo do governo Chávez, você foi tendo cada vez mais centralização. Esse é um primeiro ponto. E aí... O Estado foi tomando conta de cada vez mais coisas e ele ganhava muito dinheiro com petróleo. E aí todo mundo falava que a Venezuela nunca seria uma Cuba porque estava boiando em petróleo. Mas o ponto é que petróleo é uma commodity e commodities têm ciclos. Então agora o petróleo está num preço alto. Como ele está num preço alto, vai ter um monte de petroleiro investindo para aumentar a produção. Isso não é imediato, mas daqui a uns 3 anos vão estar produzindo mais petróleo. E aí, como tem mais produção para a mesma demanda, uma demanda que não aumentou tanto, o preço cai. Então, a Venezuela ganhou muito dinheiro durante um ciclo positivo do petróleo, e aí eles foram gastando cada vez mais, porque eles estavam ganhando muito dinheiro. Quando o preço do petróleo desabou, e isso aconteceu lá no período do governo Dilma, aqui no Brasil, a gente experimentou isso também, o preço desabou. Nos anos 90, que deu começou a dar cagada lá na Argentina, na Venezuela, foi nos anos 90. Mas acelerou muito depois que o preço do petróleo caiu. Foi quando realmente começaram a dar errado. Eu sei disso porque quando eu fiz a AMAN, tinha cadete que vinha da Venezuela e fazia intercâmbio com a gente. E você não podia falar mal do Hugo Chávez na frente dele, porque ele ficava puto. Falava, não, pô, o cara é um bom presidente. Por quê? Estavam ganhando muito dinheiro com petróleo. A hora que o preço do petróleo desabou, eles começaram a ganhar menos dinheiro e o gasto público lá em cima. Aí o país começou a meter os pés pelas mãos, até hoje são muito centralizados nisso, e todo esse combate também à diversificação da matriz produtiva. Por que é muito difícil para o Brasil, mesmo que dê muito errado, a gente virar uma Venezuela? Porque a gente tem uma matriz mais diversificada. A Venezuela só dependia de um único produto, estava muito centralizada. A hora que o mercado de petróleo teve um problema, ele se deu mal. Inclusive, esse ano a Venezuela está ganhando dinheiro, por causa do petróleo mais alto. Aí o pessoal fala, olha, o Maduro tá dando um jeito na crise. É commodity alta. A hora que a commodity cai, isso ele não tá investindo no país para que as pessoas criem oportunidades, gerem outros negócios, né? Não, lá tá uma draga maldita. Então, mas mesmo com dinheiro, ele poderia pegar agora, por exemplo, ele é o maior produtor de petróleo do mundo, certo? Você pega aí os Dubai, os Qatar. É um dos maiores de reserva. Acho que de produção, não. Não, mas Porque pra produzir também é caro. Não, viu? acho que é de reserva. Não, sim, mas você pega aí os árabes, eles criam Dubai, eles estão criando empresas, eles estão investindo dinheiro em alguma coisa. É de árabe, né? Uber, né? Do fundo árabe, né? Eles têm fundos que investem pelo mundo. Agora, entendeu? Não, eles não ficam presos eles são inteligentes. A Venezuela, eles vão lá e levam pro bolso deles. É perfeito, quer falar. Lá eles produzem petróleo e a turma passa a mão, né, meu? Exatamente. Que merda.